Opa, você tá bom? Nick aqui, mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo resposta a um comentário a DayN3Q. Tudo bom? Vou te chamar de Day, tá bom, Day? Aqui o seu comentário. Uma coisa, tudo que eu vier a falar aqui, entenda que não necessariamente estou falando de você, mas com você, trazendo de algum jeito alguma percepção que seja importante não somente para você, mas para aquelas pessoas que estão ouvindo aqui. E esse comentário, eu achei um comentário interessante, foi justamente porque eu tinha falado com você que eu gravaria um vídeo para responder, comentar, né? Entenda que eu estou tentando fazer o meu melhor aqui, de acordo com as minhas circunstâncias, de acordo com o meu entendimento, minha percepção, minha observação, que me é permitido falar agora, tá ok? Espero que te ajude de algum jeito. Então, até o ano passado eu fui cristã. Agora eu não quero saber mais de nenhuma religião, pois percebi que todas manipulam as pessoas. Ainda faço minhas orações às vezes. Eu leio a Bíblia e só. Sinceramente, eu não sei em que acreditar. Todas as minhas crenças simplesmente desmoronaram. Isso aconteceu quando eu comecei a pensar, a questionar as coisas. Foi um processo de desconstrução. E no final de tudo, o que me restou foi uma coisa: eu, a minha essência e só. Não quero religião, que para mim só serve para desunir as pessoas. Quero ser o melhor ser humano que eu puder. O resto é resto. Sobre suas considerações, basicamente concordo com quase tudo que você está falando aqui. Quase tudo. Inclusive, quando aqui eu me motivo a gravar um vídeo, conversar sobre assuntos que de algum jeito levam a esse caminho, levam essa percepção que você está tendo aqui, não é à toa, tá? Eu só quero fazer algumas considerações, algumas pontuações, a fim de talvez colaborar com você ou com aquela pessoa que acabou de ouvir o seu comentário, se identifica com isso, então quero fazer algumas pinçadas. Por que eu posso falar sobre isso? Porque eu tenho lugar de causa. Ai, ai. Cada ser humano aqui em Terra, de algum jeito, vive algum tipo de experiência no mundo, que seria esse mundo visível, tal como a gente conhece, e também, por vezes, no mundo invisível. Eu posso dizer que, talvez hoje, de acordo com as pessoas que eu conheço, e isso me surpreende, é que muitas pessoas não tiveram um contato muito com o mundo invisível. Não é que o mundo invisível não exista, o mundo invisível ele é invisível. Logo, algumas pessoas vão ter considerações que são diferentes em relação a esse mundo invisível, porque de fato elas tiveram experiências nesse mundo. Mas quer dizer que todo mundo viveu isso? Não. Então por isso que muitas vezes existe a negação desse mundo invisível. É como, eu sempre falo, é como ar. Você respira, você sabe que ele existe, porque você necessita dele, mas não necessariamente você o vê. Então como que você explica o ar? Como que você explica esse fenômeno, ou seja, isso que lhe aparece, certo? Algumas pessoas elas vão desconsiderar qualquer explicação sobre o ar, porque é uma coisa tão banal, você utiliza, para que eu vou discutir sobre isso? É algo invisível, tudo bem, foda-se. É essa a interpretação de algumas pessoas. E isso acontece para questões no mundo metafísico. E aí, a depender das experiências que você teve, e aí eu vou falar especificamente de algumas experiências que eu tive, eu não posso negar aquilo que existe. Ainda que não seja visível aos meus olhos, mas eu entendo que existe. Porque eu vivi isso. Talvez você tenha vivido do mesmo jeito e por isso que talvez de algum jeito você tenha tido alguma inclinação para explicar esse mundo que lhe foi apresentado, né? Diante de sua existência. E aí você fala, até o ano passado eu fui cristã. Agora eu não quero saber de nenhuma religião. Bom, aqui nesse canal, a minha ideia é sempre trazer a percepção de indivíduo, né? Então você é um indivíduo, você é um ser indivisível. Só que até para eu falar isso, de algum jeito é um pouco complicado. Porque como é que eu vou explicar para o outro que ele é um ser indivisível? Você consegue compreender que existem diversas camadas por trás para explicar que alguém é um indivíduo? E por isso que muitas vezes a pessoa hoje em dia ela nem sabe mais que ela existe, por isso que a gente está tendo tantas complicações. Por que eu estou falando especificamente isso? Para eu me entender como indivíduo, eu tive que ter considerações ao longo do tempo, a partir das minhas percepções, observações, considerações, até conceber algumas ideias de uma forma que eu consiga explicar isso que eu vou explicar para você hoje. Tá? Então, primeiro, uma pergunta que eu farei para você.
você existe. Se você existe, você sabe que você existe, ainda que você não saiba explicar necessariamente. E se você gostaria de saber mais ou menos como eu penso em relação à existência, tem um vídeo aqui que eu botei, meu projeto Como Eu Sei Que Eu Estou Certo. Uma daquelas aulas, ela é justamente sobre existência, se não me engano é a terceira aula. Aí você pode ver lá que eu acho que eu faço essa consideração. Mas, primeira coisa, você sabe que você existe? Se você considera, se você consegue perceber que você existe, porque existem pessoas que não, vamos passar por essa etapa? Vamos para a próxima etapa? Tá legal, eu existo. Se eu existo, por que eu existo? Por que eu estou aqui? E aí, a forma que eu posso explicar hoje para você é, ok, se você existe, será que você, vamos fazer vamos fazer aqui como é que eu posso fazer um projetinho, na realidade eu vou fazer aqui um trabalho. Se você existe, você consegue fazer outras de você? O que eu quero dizer é, se você existe, tal como você aqui, você é Day, né? Ô Day, se você existe, você consegue fazer outra Day? Uma outra de você? Possivelmente não. Se você não consegue fazer uma outra pessoa tal como você, igual a você, você não detém esse poder, esse controle sobre todas as circunstâncias do seu entorno e sobre toda essa matéria que lhe circunda para fazer uma outra igual a você. E suponha que você pudesse transformar as matérias existentes para fazer uma pessoa igual a você. Você conseguiria fazer isso? Também não, né? Essa é uma coisa que está presente nesse mundo. Ou seja, a impossibilidade do homem constituir outro homem. Tal como ele deseja, tal como ele quer. Certo? A partir do momento que você observa isso, pegando outros objetos e todos os objetos em relação que estão no seu entorno, considera as coisas que o homem não fez, que o homem não transformou, que o homem não transformou aquela matéria-prima. E eu sempre aqui dou o mesmo exemplo da jaca e da jaqueira. Então, se você tem uma jaqueira e da jaqueira sempre sai uma jaca, se daquela jaqueira nunca sai uma mexerica, você consegue observar um padrão. Diante de uma coisa o qual você não fez, que foi aquela jaqueira e nem a jaca. Então existe um padrão natural. Natural é aquilo que existe nesse conjunto universo, que aí você começa a observar esses padrões. E quando você começa a observar esses padrões, tal como a jaca sempre sai da jaqueira, a mulher nunca para em um elefante, o sol ele sempre nasce, na realidade, ele nasce e se põe, é um ciclo. Observa esses ciclos, esses padrões. Você conseguiria, se você não consegue fazer o objeto, você consegue também fazer esses ciclos, ter controle desses ciclos? Também não. Mas existe inteligência, existe uma certa lógica operacional relacionada a esses padrões? Sim. Se você não faz o objeto, não faz esse ciclo, não faz esses padrões e existe uma lógica, e você faz parte disso, mas diferente dos outros, necessariamente, por exemplo, uma rocha existe, uma árvore existe, mas necessariamente ela está pensando tal como você está pensando e eu estou aqui conversando com você sobre esse assunto, ela faz isso? Não. Então, se ela não faz e você faz, você tem uma capacidade de observar a coisa em si, o objeto, ainda que você seja um objeto. Você, se eu fosse fazer essa consideração muito materialista, tá? Você como um objeto. Se existe um padrão e você pode perceber, você tem uma coisa que a gente chama da inteligência, essa capacidade de se perceber o que é real, a realidade, esses processos que estão ao seu entorno. E se você não faz aquilo, quem é que faz? Daí, ao longo da história do homem, existiu a atribuição para esses padrões, o que se chama de Deus. Só que ao longo de toda a história do homem, existiram diversas possibilidades do que seria Deus, inclusive a ideia de vários deuses. Um controlava o vento, outro controlava a chuva, outro controlava a terra, e assim vai indo. Você vai diferenciar de acordo com cada cultura. Ok? Tranquilo? Chegou até aqui? Eu, particularmente, deixo aqui nesse canal essa ideia de que você é um indivíduo e que a única forma de você explicar a sua existência é através de um indivíduo, aquele que veio em terra, que se chama Jesus Cristo. Então, para mim, quando eu observo a ideia, não do Jesus histórico, tal como as pessoas acabam colocando, mas do Jesus em si, e do que ele fez, e todo o efeito do que ele fez em função do movimento das pessoas que acreditaram nele, eu observo que ele é a única forma de se explicar esse Deus. E porque para mim não existem vários deuses, mas um Deus, que é justamente esse que ele revela, que ele chama de Pai. Porque quando você observa esses padrões existentes que estão ao seu entorno, e se você não nega, se você é uma pessoa sincera, se você é uma pessoa honesta, e você observa isso, não tem como você negar
que eles não estão em desordem. Existe uma ordem entre esses padrões. Eles sempre se repetem, esses ciclos sempre se repetem. E se existissem mais de um Deus, necessariamente existiria um controle diferenciado entre cada uma desses objetos do seu entorno. Só que não é o que você observa, você vê uma unicidade entre esses padrões. Se existe uma unicidade entre esses padrões, ao longo do tempo, isso é observado, isso é registrado, só existe um Deus. Só que esse um Deus só é mencionado por um único indivíduo ao longo de toda a história, que foi o próprio Jesus. Só que ele não chama de Deus, ele evita chamar de Deus, porque ele cria algo além. Porque imagina, se todo mundo falasse no passado que tal indivíduo é um Deus, são várias considerações sobre quem seria Deus, ele vem a primeira vez e se coloca essa relação mediante esse Criador. Ele chama de Pai. Eu não sei se você teve um pai presente, muitas pessoas não tiveram um pai presente, uma família que seja muito concisa. Então, muitas vezes, até é difícil de você ter isso na sua história. Eu não sei sua história, não lhe conheço. Mas é possível você conceber a ideia de uma família boa, onde o pai e a mãe estiveram presentes, onde os irmãos estivessem conectos. Não quer dizer que isso tenha sido a sua realidade, mas é entendível nesse modelo, onde a paternidade e a maternidade, elas casam porque são indivíduos de gêneros diferentes, né? Que fazem com que uma família prossiga em sua excelência. Então, quando Jesus ele traz a ideia de Deus como Pai, ali há algo de especial em toda a história do ser humano. Esse indivíduo que é Jesus, quando ele veio ciente, ele nos explicou essa relação que nunca aconteceu, e você começa a observar que tudo ao nosso entorno, tudo que é isso, toda essa criação, esses padrões que você consegue observar, tudo está relacionado a uma vontade divina, à vontade do Pai. É assim que eu explico. É assim que eu observo. E não somente eu, mas outras pessoas também. Só que não necessariamente esteja tão comum de você observar. E quando você fala assim, o ano passado eu fui cristã, você acredita que, ainda que eu esteja falando para você do meu modelo, eu não gosto muito desse nome de chamar cristão. Você sabe por quê? Porque houve uma ressignificação ao longo do tempo em relação a esse nome. Então, lá no passado, quando Jesus ressuscitou, e aí você deve conhecer um pouco dessa história, mas quando ele ressuscita, ali existem homens que tentam divulgar, justamente como ele pede, leva a palavra, para falar desse Pai. E esses eram os caminheiros. Os caminheiros, eles tinham essa missão, né? Veja, porque Jesus ensinou eles de algum jeito, através do testemunho dele, a eles levarem a palavra. E, ao longo do tempo, houve uma certa infiltração por aquele movimento ao longo do tempo que estava tendo. Ali a gente tinha, na realidade, aquela corrente hebraica, que aí depois você tem esse afunilamento que a gente hoje conhece como judaísmo. Enfim, ali houve uma certa infiltração diante daquele movimento dos caminheiros. Se eu não me engano, isso fala em Efésios 2, se eu não me engano, capítulo 2. Mas enfim, quando você observa que ali existe uma certa infiltração, o que você acha que acontece com o principal tipo de pensamento que existia naquele momento? Ele é o mesmo? Ele é um pensamento íntegro ou começa a existir confusão? Começa a existir confusão. Então, desde o início, desde da vinda de Jesus, tudo que ele ensinou, e depois quando ele ressuscita, já começa a existir uma confusão humana, uma confusão mental. Isso tem a ver com Jesus? Não. Então, tipo assim, eu entendo que você fala aqui, que você era cristã, mas será que o cristão que você está lidando, será que não é justamente com essas confusões que se tornaram uma bola de neve ao longo do tempo, porque se inicia lá com a ideia do catolicismo, e depois vai para o protestantismo, depois passa para o espiritismo. Enfim, você tem diversas correntes hoje que se dizem cristãs, embora elas não sejam em essência, porque elas não conversam com justamente os ensinamentos que Jesus fala. Por isso que eu não gosto muito de falar que eu sou cristão, mas eu sigo a Cristo. Eu tento seguir o máximo possível que Ele nos revela. E por isso, de algum jeito, eu também poderia falar para você, nesse quesito, que eu também não sou cristão. Mas você entende que eu estou tentando me aproximar muito mais do que os caminheiros faziam? E se eu posso falar que eu sou ou não sou, vai depender se eu sei explicar o porquê eu sou ou porquê eu não sou. Por isso que eu prefiro falar que meu modelo existencial, ou seja, o modelo que eu configuro a minha existência, tem como base o centro Jesus Cristo, porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ok?
E aí você fala assim, agora eu não quero saber mais de nenhuma religião, e eu concordo, porque religião vem de religare. Mas espera aí, se esse pai, se esse criador, ele nunca se apartou de você, ele nunca se separou, como é que você vai religar algo que nunca foi separado? Colocaram na cabeça do homem que ele foi desligado desse Deus, e a partir do momento que você, quando entra em determinada instituição, é a forma como você se liga a ele novamente. É uma grande mentira, porque o pai nunca deixa seu filho. Você entende por que Jesus, de algum jeito, tem sido suprimido ao longo do tempo? Porque ele é o único que traz essa vertente, que o Deus é o pai. E o pai, quando você sabe, se você é um pai, cara, você sabe que você não vai deixar seu filho. E é isso que aconteceu. E é isso que acontece. Porque o pai ainda trabalha, tal como Jesus fala. Então eu concordo com você, você fala assim, porque eu não quero saber quando não quero saber mais nenhuma religião, eu concordo contigo, porque eu também não tenho religião. Eu não acredito em religiões, para mim são criações institucionais. Agora, vamos lá. Eu tenho que fazer uma ressalva. Eu não quero dizer que não tenha sido bom ao longo do tempo. O pai, ele é onisciente, ele é onipresente, então essas instituições, por incrível que pareça, foram utilizadas pelo próprio Deus, pelo próprio pai, para se promulgar, para se promover a palavra de Jesus ao longo do tempo, ainda com seus erros. Lembra que ele fala que deixa crescer o trigo junto com o joio? É isso. Mas no momento certo serão ceifados. Concorda? Observa que existe o lado positivo disso que a gente chama religião. A gente não pode pensar somente no aspecto negativo, mas você tem que ter considerações sobre de fato o que aquilo é. E para que serviu? E para que serve? Se não fosse, por exemplo, todas essas complicações ao longo do tempo, inclusive essas religiões, eu nunca teria ouvido falar sobre Jesus. Porque imagina lá onde ele estava, até chegar aqui, onde eu estou hoje, ao longo do tempo, cara, se você for parar para pensar, é humanamente impossível. Isso tudo que aconteceu foi justamente por causa de uma construção com a permissão divina para que a palavra ela continuasse. A questão é como você observa isso. E aí você fala, pois percebi que manipulou as pessoas. Sim, são essas instituições que vão manipular as pessoas, é a ideia delas, mas nunca culpe de fato elas, porque esse mundo, ele jaz do maligno. A gente já tem consciência disso porque Jesus nos fala. A questão é como que você está associado ao Pai. Se você caminha em verdade com o próprio Jesus, com o Espírito Santo, bem, você vai ver que, tipo assim, vão manipular as pessoas, mas as pessoas, muitas também querem ser manipuladas. Entenda, tipo assim, cada ser humano, Jesus vai lá e fala, cada um é responsável por carregar a sua própria cruz. Então não pensa que aquela pessoa está sendo manipulada porque ela é um santo. Não é, porque santo vem de aquele que busca a verdade. Se as pessoas não estão buscando a verdade, de fato elas vão ser manipuladas. E faz parte do processo. Se não me engano, no capítulo 1 de João, em João capítulo 1, por volta ali do versículo, acho que 15, 18, alguma coisa do gênero, ele fala que só poderão ser considerados filhos de Deus, do Pai, aqueles que crerem em Jesus. Então, é um processo que a gente está observando. Então tem como falar assim, as pessoas são manipuladas? Mas elas querem ser manipuladas? Tipo assim, não tira a responsabilidade, o livre-arbítrio de cada indivíduo. Uma coisa é você observar uma criança, outra coisa é você observar um adulto e tratá-lo como criança. Ele tem a responsabilidade dele como adulto, como ser. Ainda faço minhas orações às vezes e eu leio, ainda faço minhas orações e às vezes eu leio a Bíblia só. Então, aqui você foi um pouco contraditória. Por quê? Porque se você fala que você já foi cristão, que você não é mais, que você não frequenta nenhuma religião, por que você lê a Bíblia? Perdão até na hora de falar, mas por quê? Ou seja, algo possivelmente dentro de você ainda te inclina em alguma coisa ali que existe a verdade. E sim, existem verdades dentro do que a gente chama de Bíblia. Agora, até uma curiosidade. Eu não considero a Bíblia tal como as pessoas consideram. Tá legal? Aqui eu já falei em outros vídeos, vou falar novamente. Quando você pega a Bíblia, existe a Bíblia católica, a Bíblia protestante, etc e tal. Existe uma grande história por trás de tudo aquilo ali, tá legal? Mas se você realmente estiver inclinada a conhecer a verdade, buscar a verdade, leia o que, a partir de Jesus, leia as cartas de Paulo e sempre com a consideração mediante ao que Jesus nos fala. Existem diversos enxertos, inclusive no próprio Novo Testamento. Aquilo ali foi proposital, tá legal? Mas leia, se puder, os 4 evangelhos ali e sempre com os olhos muito abertos, pede ao Pai para iluminar o seu pensamento.
para que você consiga ver onde que está a verdade ali. Esquece o Velho Testamento, que aquilo não tem nada a ver com Jesus. A única coisa para que serve o Velho Testamento é para falar que Jesus era contra tudo aquilo que estava escrito ali. Tá legal? Quer ver uma coisa? Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Aqui é. Aqui tem uma parte aqui que eu estou escrevendo num dos livros que eu estou trabalhando e eu sempre esqueço de cabeça. Tá aqui, ó. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, ó, se a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o que Moisés trouxe é mentira. São as leis mosaicas. Agora, vamos lá, vou fazer uma ressalva. Estou falando que é errado aquela pessoa considerar o Velho Testamento ou a Taná como se fosse verdade? Estou falando que isso é errado? Não, cara, cada um tem sua consideração de vida, o modelo existencial de cada indivíduo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Jesus veio para justamente nos explicar que não devemos considerar o que estava sendo colocado, o que estava sendo trazido por aquele povo. Ainda que ele tenha nascido diante daquele povo, ele não era o próprio judeu, ele não era judeu. Ele nasceu num berço judeu. Ainda assim, ele era palestino, por incrível que pareça, se você for parar para pensar. Mais do que isso, quando Jesus lá fala que, quando é colocado lá em João que ele é filho unigênito do Pai, isso quer dizer que a gênese dele, ou seja, a formação dele, é oriunda de Deus. É como se Maria tivesse sido uma barriga de aluguel. Ela tem sua importância, sem dúvida, ela cuidou dele, ela foi mãe dele. Mas a essência dele é uma matéria uma matéria diferente da nossa, né? Então, dentro dessa consideração, por que eu estou falando isso? Porque quando você fala de religião, né, não necessariamente as coisas que tem falado sobre Jesus e sobre como que aquilo ali existiu, não necessariamente é verdade. E aí quando você fala que você lê a Bíblia, você tem que ter mais ou menos essas considerações que possivelmente não lhe apresentaram ao longo do tempo, mesmo porque também não me apresentaram, foram buscas pessoais, e eu agradeço a Deus através de Jesus e o Espírito Santo para estar de algum jeito compartilhando isso com você aqui, tá bom? Alguns vídeos aqui eu já falei, inclusive, sobre isso aqui nessa plataforma. E fala assim, sinceramente, eu não sei em quem acreditar. Então, por isso que eu fiz tudo isso aqui, estou tentando explicar com cuidado, com calma, para que você entenda mais ou menos um pouco como eu penso, para talvez você tirar algo que você tenha proveito, né? E da forma como nos apresentaram, que é o convencional, realmente é muito difícil de acreditar, cara. É impossível, tem muita contradição. Se for por esse aspecto, eu concordo totalmente com você. Todas as minhas crenças simplesmente desmoronaram, lógico, em função de todas essas mentiras que contaram ao longo do tempo. Isso aconteceu quando eu comecei a pensar, a questionar as coisas. E o que Jesus ele nos pede? Ele nos pede para buscar a verdade. Então, tá vendo? Quando você vai lá e fala, no passado eu fui cristão e supostamente você não é mais. Mas, cara, o cara que ele pede para buscar a verdade, quando você faz, você o nega. Você tá entendendo mais ou menos essa coisa? Entenda que aquilo que venderam pra gente como Jesus não necessariamente é Jesus. Por isso que quando você realmente, cara, eu quero buscar a verdade, que é isso aqui que você tá falando, cara. Você começa a questionar, foi assim também comigo. Comecei a me questionar, comecei a me deparar com um monte de problemas e ver que a maioria dessas coisas não estavam conversando. Eu comecei a entender que, deve ter uma base, uma referência. Eu adotei ele e aí eu comecei a conhecer todas essas incoerências ao longo do tempo e falar, cara, isso aqui é ele, isso aqui não é ele, isso aqui é ele, isso aqui não é ele. E aí, quando você faz isso, é lógico que você vai ser criticado, você vai sair do balaio e você vai falar, puta merda, o que tá acontecendo aqui? Estavam mentindo pra mim? Não só pra mim, mas são mentiras que são seculares. E aí você foi um processo de desconstrução. Sim, normal, você está construindo uma nova casa, uma nova base. Você vai ter que desconstruir tudo, basicamente. Você vai ter que jogar fora muitas coisas, inclusive. E no final de tudo, o que me restou foi uma coisa. Eu, a minha essência e só. Então, aí que tá. É uma das coisas que eu discordo. Não é só você, só a sua essência e só. Cara, como o pai ele não se desliga de você, você continua ligado a ele é você ainda que durante esse processo de construção. Por exemplo, eu acredito que para tudo existe uma razão, um motivo. Eu não estou gravando esse vídeo aqui à toa. Eu estou gravando para que você, talvez, a depender do que eu esteja falando, eu não sei se você vai considerar, não vai considerar, não sei se você vai assistir esse vídeo, quem é que está assistindo ou não,
mas eu espero que de algum jeito reequilibre você mentalmente e talvez ele lhe apresente um outro sentido que não somente pensar em você. Eu trabalho aqui muito a ideia do indivíduo, mas eu sei que o indivíduo não funciona sozinho porque ele necessita do quê? Do Pai, o Criador. Como o Criador está em conjunto com ele, está sempre ligado com ele, então você nunca está sozinho. Então, ainda que você tenha a sua essência, você não está só, porque você fala, eu, minha essência só, não, você tem a sua essência, você tem a sua personalidade, os seus caracteres, você tem o seu temperamento, você tem um conjunto de coisas que muitas vezes fica impossível da gente mencionar mais de você, não está só. Se você estivesse só, pode ter certeza que eu não estaria gravando esse vídeo para você. E se de algum jeito você está prestando atenção no que eu estou falando, pode ser que o Espírito Santo esteja me utilizando de alguma forma para que traga uma certa luz nos seus pensamentos. Por isso que as coisas não acontecem por acaso. Existe uma razão lógica disso acontecer. Não quero religião. Parabéns. Nem eu. Que para mim só serve, aí você está falando que a religião só serve para mim, só serve para desunir as pessoas. Sim, isso é proposital. Isso é proposital. Se você desagrega o conjunto de pessoas, as pessoas em si, elas não têm mais uma interação como tinham, tal como no passado, ou em determinado momento, que a gente observa isso gradualmente cada vez acontecer, essas polaridades que acabam surgindo, isso aí não é o caos? Mas espera aí, se existe acaso, lembra a ideia do acaso? O acaso é quando você não tem causa, né? Você não tem causa, não tem motivo. Então quando você tem o acaso, você tem caos. Então, tipo assim, ordo ab causa, a ordem vem do caos. Existem pessoas que acreditam nessa filosofia de vida. Então elas têm que criar caos. E quem cria o caos? Quem tem poder, quem tem controle. Olha que engraçado, porque quando Jesus veio, ele fala, e ele estava no deserto, e naquele momento do deserto, vem Satanás, ele oferece diversas coisas, e ele fala que todos os reinos desse mundo pertenciam a ele poderia entregar a Jesus o qual ele quisesse, e ele negou. Então, tipo assim, você acha que nesse mundo de Satanás, tá como nós vemos, você acha que isso aqui vai ser um mundo ordenado, organizado, ou vai ser um mundo crescente de caos? E aquelas pessoas que acreditam em Satanás e trabalham em função dele, você acha que elas não vão utilizar o caos a favor delas? E, pasmem, mamon, como falam lá do dinheiro, você acha que o dinheiro não é uma forma disso acontecer? Eu não estou falando que tem problema da pessoa ter dinheiro, a pessoa ser rica, nem nada disso. Rica, entre aspas, ter condições financeiras, porque riqueza para mim é bem diferente, já comentei também em outros vídeos também. Mas você acha que esse controle que algumas pessoas têm sobre outras, gerando caos na vida delas, e não somente na delas, mas de grupos de pessoas, gerando essa confusão mental, como a gente observa, você acha que isso não faz parte de um plano? E você acha que Jesus, ele já tinha falado, isso é profético. Então o que você está observando faz parte de um movimento que o próprio Jesus falou que aconteceria. E isso nesses últimos 2 milênios. A gente observa essa crescente. Então você não está errada. A questão talvez é como você explica isso. E como talvez, de algum jeito, você tenha desistido desse processo de entendimento. Você não está só. Deus não nunca lhe largou. E você, quando você começa a questionar, você consegue, por incrível que pareça, agir muito mais pareado que Jesus pede do que muitas religiões vão lhe apresentar. Quero ser o melhor ser humano que eu puder. O resto é resto. É isso. E o que Jesus lhe pede? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí que você fala, eu quero dar o melhor, eu quero ser o melhor humano que eu puder. Isso aí não combina com o que Jesus nos passou? Agora, será que você conseguiria fazer, se você conhece o testemunho dele, será que você conseguiria exercer em essência tudo aquilo que ele fez? Eu acho muito difícil. Mas aí isso é individual, é um nível individual. O meu papel aqui é de algum jeito trazer luz para algumas pessoas que de algum jeito se sentem perdidas ou aparentemente elas estão desequilibradas mentalmente, não porque querem, mas porque todo esse conjunto em torno faz com que isso aconteça. Eu espero que eu tenha lhe ajudado, que esse vídeo tenha sido útil e que possa ter ajudado não somente você, mas outras pessoas que talvez tenham passado por aqui para observar esse comentário, tá? Se você gostou, dei. E também outras pessoas que tenham visto esse vídeo, por favor, não esqueçam de curtir. Gostaria de saber realmente o comentário de vocês. Caminhe comigo nesse canal. Até a próxima.